TV Menorá apresenta Curso de Teclado. Olá, vamos para a nossa aula de número 15. Nossa aula de teclado de número 15, na qual nós vamos falar um pouco sobre um método de estudo eu vou passar umas dicas básicas de como você pode estudar tudo que a gente já viu até o momento, tá? Nós vamos falar também um pouco sobre aquela questão da diferença dos acordes maiores e menores, umas dicas práticas sobre isso e outras coisas. Então, também algumas outras dicas práticas. Principalmente esses assuntos, né? Depois a gente vê, conforme o tempo, se conseguiremos abordar mais algum louvor, alguma coisa assim. Dicas para você estudar tudo que a gente falou até agora. Eu acho assim, como o ideal é de 15 a 30 minutos por dia, daria para fazer uma sugestão: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Você poderia estudar, por exemplo, a escala de Dó, que nós já vimos. Você poderia estudar o campo harmônico de Dó também. E outros, né, que a gente for abordar em aulas seguintes. E também, hoje nós vamos falar dos maiores e menores de uma maneira um pouco mais prática, sem se preocupar tanto com a teoria. Então vou colocar aqui também maiores e menores. Ou seja, é um tipo de estudo que daria para fazer num mesmo dia. Uma faixa aí, o ideal mesmo é 30 minutos, tá? Cada um desses dias aqui. Se dedicar a esses estudos. Na terça-feira, por exemplo, você poderia aí ensaiar um louvor. A gente já viu vários louvores já, talvez 5, 6, não me lembro bem agora a totalidade, até essa aula de hoje. Agora você pode voltar desde aquele primeiro louvor, aplicando a mão esquerda, a mão direita juntos, e com o ritmo que nós vimos na aula passada. Então, você pode aplicar o louvor, ensaiar os louvores com as duas mãos, mais o ritmo. Eu recomendo que você ensaie no máximo 2 louvores por dia, 1 ou 2, tá? Conforme você estiver indo, né, bem com este louvor ou estiver ainda com alguma dificuldade, você insiste no louvor que você está com mais dificuldade várias vezes, mesmo que você fique 30 minutos no mesmo louvor, porque parece muito, mas 30 minutos, um louvor, vamos supor que dê aí, um louvor de 5 minutos, se você ficar 30 minutos, você vai tocar ele 6 vezes. A título de estudo, de aprendizado, repetir algo, né, que você quer aprender 6 vezes até não é muito, né? Você poderia repetir 10 vezes até ficar bem firme. Às vezes as pessoas que repetem 3 vezes já estão bem, mas isso é muito do ritmo de estudo de cada um, conforme for conseguir assimilar. E tem também, na quarta, você poderia abordar, por exemplo, as inversões, né? As inversões são muito importantes. Ainda a gente está vendo ela de uma maneira um pouco desconexa, né? Porque a gente não aplicou ainda nos louvores por ser algo um pouquinho mais complexidade, né? Mas é muito importante você ir continuar estudando aquelas inversões que a gente falou. Todos os acordes, né? O Dó,
o Sol, o Fá, o Ré menor, o Mi menor, o Lá menor, no mínimo, eu acho que é isso. São acordes que você pode estudar aquelas inversões, porque todos eles só pegam as teclas brancas, fica mais fácil para você ensaiar aquelas inversões, né? E isso aqui você pode, com certeza, ficar 30 minutos só nessas inversões, que é bastante coisa para estudar. A outra, daí você pode repetir esse ciclo, né? Na quinta-feira você volta a estudar a escala, campo harmônico e maiores e menores, e assim por diante, né? Você aqui pode pegar mais um ou dois louvores. No sábado, inversões de novo. E aqui você poderia fazer uma revisão geral no domingo, ou pegar aquilo que está com mais dificuldade e reforçar, né? Fazer um reforço desse estudo. Então, é uma dica de um plano de estudo do que a gente viu da primeira aula até hoje, para você pegar essa fluência, né? Esse ritmo, essa disciplina de estudar, né? Para você poder tocar os louvores de maneira mais fluente, né? Mais agradável, né? Para fazer o teu melhor para o Senhor, né? A gente sabe que não tocamos para os homens, para as pessoas, mas para você fazer o teu melhor para o Senhor, né? Bom, além disso, né, peço que você acompanhe e anote essa dica de estudo, né? E nós vamos agora falar desse maiores e menores. O que eu quero dizer com isso, né? O que eu quero dizer com maiores e menores? Vocês talvez vão lembrar que nós comentamos a respeito de que a diferença básica dos acordes maiores para menores era em qual? No terceiro grau. Então nós vamos colocar alguns exemplos aqui na partitura, para que fique bem esclarecido na teoria musical isso, só para você relembrar que o acorde de Dó maior é assim. Não importa agora como a gente chegou a essa conclusão, né? A gente sabe que tem lá o campo harmônico, tem lá o tom, tom, semitom, aquilo que a gente viu nas outras aulas. Mas temos o Dó menor, que é igual, mas tem uma única diferença, né? Não sei se vocês se recordam que toda vez que a gente for tocar um acorde no seu modo menor, a gente tem que reduzir meio tom, ou um semitom no terceiro grau dele. Então a gente tem que pôr um bemol. Quando a gente está aqui tocando a nota Dó, Dó maior, né, está na composição normal já. Dó, Mi, Sol. Quando a gente quer tocar o Dó menor, reduzir meio tom no terceiro grau, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Terceiro grau, reduzir meio tom. Esse é o Dó menor. É exatamente a mesma coisa para outros casos. Vamos pegar um outro caso aqui, que a gente já sabe também como compor esses acordes. O acorde de Ré maior, por exemplo. Ele é aqui, ó. Ré, Fá e Lá. Porém, esse Fá é sustenido, né? Lembra? Nosso Ré maior, né? Tom, tom, semitom, tom, né? Então, Ré maior tem o Fá sustenido. Agora o Ré menor, lembra que era tom, semitom, tom, tom? O que deu de diferença? De novo, o terceiro grau. Ao invés de ser Fá sustenido, no Ré menor é Fá natural, porque reduzimos o meio tom. Então a gente tem aqui, que no nosso Ré menor, é o Ré, o Fá e o Lá, mas sem o sustenido no Fá. Então quando a gente quer tirar meio tom, né, é sempre descer meio tom. Então se tinha um sustenido, deixa de ter o sustenido. Se não tinha nada, se era natural, passa a ser bemol, ok? E assim por diante. Então a gente tem
esses exemplos, teriam vários outros para a gente falar aqui, mas tem um que eu acho que é importante falar porque vai aparecer em vários louvores, para você ver que dá para fazer o contrário também. A gente não aprendeu, por exemplo, o Si natural, a gente ainda não aprendeu o Si maior, né? Mas a gente aprendeu o Si menor. Então olha a dica, você consegue agora aprender várias cifras que a gente nem viu nas aulas e na teoria, apenas por dedução lógica. Aqui ficou um pouco fora do... Vamos de novo. Então você aprendeu já o Si menor, mas você ainda não aprendeu o Si maior. Mas não tem problema, olha só, o Si menor começa aqui no Si, vai para o Ré e vai para o Fá. Porém, né, lembrando que tem o Fá sustenido aqui para encaixar certinho o nosso Si menor. Tá. Como então agora a gente pode chegar à conclusão? Como vai ser o Si maior? Muito simples. Se de um maior para o menor você diminui meio tom no terceiro grau, do menor para o maior, não é óbvio que você vai aumentar meio tom no terceiro grau? É óbvio. Então, se você tem aqui, como eu falei, música é matemática também, né? Se você tem aqui o Si, o Ré e o Fá sustenido, se nós aumentarmos meio tom aqui, no terceiro grau nós vamos ter o Si, o Ré sustenido e o Fá sustenido. Você passou a aprender agora automaticamente aí o acorde de Si maior. Veja que interessante essas dicas, né? Muito valiosas essas dicas, porque com isso você consegue descobrir vários acordes aí, né? Novos que a gente não abordou em alguns momentos aqui. Se bem que o Si maior era o único acorde natural que a gente talvez não tenha visto, ou até já tenha visto em aulas anteriores, mas é algo que a gente quase não utiliza, né? Quase não vê em tantos louvores assim. Mas o louvor, por exemplo, que a gente viu na aula passada, talvez vocês não perceberam, eu fiz uma adaptação ali no Põe Ordem, Senhor, sobre os meus pensamentos. Eu toquei o Si menor, porque a gente tinha acabado de ver o Si menor. Mas ali também dá para tocar com o Si maior, que fica bom também. Então, por exemplo, ali, ó. Põe ordem, Senhor, em minha vida. Põe ordem, Senhor, sobre os meus pensamentos. Então eu fiz o Si maior e ficou bom, né? Na verdade ficou até melhor, né? Harmonicamente falando. Tem também uma dica bem interessante, duas dicas antes da gente partir para o louvor. Duas dicas que eu gostaria de dar. Então uma era essa, né? Transformar do maior para o menor, do menor para o maior, você já ganha muito a velocidade aí para você lembrar como tocar ou aprender alguns acordes novos. Uma coisa que, antes de passar essas novas dicas, que você pode estudar, quando eu falei ali do método de estudo, você vai estudar a escala, você vai estudar o campo harmônico de Dó e você vai estudar esses maiores e menores. O que eu quis dizer com isso? Você vai estudar assim, ó, e falando, né? A mesma coisa que o campo harmônico, só que o campo harmônico você vai subindo e vai falando. Dó maior, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor, Si diminuto, Dó maior, Si diminuto, Lá menor, Sol maior, Fá maior, Mi menor, Ré menor, Dó maior, né? Agora você vai aprender a fazer a mesma coisa, mas você vai segurar o maior e o menor. Então, você vai fazer assim, ó. Dó maior, Dó menor, Ré maior, Ré menor, Mi maior, Mi menor, Fá maior, Fá menor, Sol maior, Sol menor, Lá maior, Lá menor, Si maior, Si menor, Dó maior, Dó menor,
você não precisa descer, nesse caso, senão fica muito extenso esse exercício. Mas é para você associar a nota, o acorde, perdão, né, que olha só, Dó maior, Dó menor. Então você sempre vai tocar normal e vai descer meio tom. O maior aqui, ó, tem o Fá sustenido, o menor você perde o Fá sustenido. Assim por diante, no Mi maior, Mi menor. Então faça esse exercício. Se você não estiver lembrando como compõe cada um desses acordes, é só lembrar da regra, né? Vamos lembrar da regra que do maior você faz uma escala. Qual que é a técnica para você lembrar o jeito certo de tocar o acorde? Ou você volta nas aulas anteriores e vê, mas vamos resumir aqui. Você faz uma escala só das 5 primeiras notas e você usa a regra tom, tom, semitom e tom, a regra de intervalos. Para os menores, você vai fazer a escala também das 5 primeiras notas, mas a regra é tom, semitom, tom, tom, ok? Beleza. Então, agora a gente pode ver uma outra dica, além de você acrescentar isso que a gente acabou de falar nos estudos do campo harmônico. Depois que você estudar o campo harmônico e Dó, você já parte para esse estudo do maior, menor, maior, menor, maior, menor, para você ficar bem íntimo aí desses acordes. Agora a gente vai falar um pouco de outra dica que a gente vai encontrar no louvor Encarnação da Graça, tem na apostila dos judaítas também. E acredito que tenha também no site, para você fazer download. Encarnação da Graça, o nome do louvor, aquele que fala assim: se em minha cruz operar, capaz serei de amar e perdoar. Então, neste louvor, nós vamos encontrar algumas coisinhas diferentes. Você vai encontrar em determinado momento do louvor, deixa eu até ver se está ok ali. Isso. No para perdoar e pedir perdão. E você tem uma situação que você vai ver que aparece a seguinte cifra, ó. Sol barra Fá. O que significa isso? Tá? Tudo que está antes da barra é o que você vai tocar com sua mão direita, ok? Que é o principal aí para você executar o acorde. Tudo que você encontra depois da barra é Fá. Nesse caso é Fá, né? Mas é com a mão esquerda, tá? Só que você não vai tocar os dois acordes, o Sol na mão direita e o acorde de Fá na mão esquerda. Não é isso que ele está propondo ali, tá? Esse tipo de cifra, quando você encontrar, significa o seguinte, que a mão esquerda é só um dedo mesmo, tá? É só a nota Fá. E na mão direita é o acorde de Sol. Então é o acorde de Sol com a nota Fá, tocado simultaneamente, ok? Então você vai encontrar outros tipos, você vai encontrar Sol com Lá, G barra A, né? Você vai encontrar várias outras composições aqui. Mas no caso deste louvor a gente só tem este caso, que é o Sol na mão direita e a nota Fá na mão esquerda. Ok? Então quando você encontrar isso aí, é isto que significa. Então, mão direita, o acorde completo, e aqui com a mão esquerda só a nota mesmo. Nesse caso só a nota Fá. Ok? Outra curiosidade, e aí nós partimos já para a execução do louvor, é que você vai encontrar em vários louvores o númerozinho 7. Então quando você encontrar o númerozinho 7, significa, por exemplo, Ré menor com sétima, Dó com sétima. O que significa isso? Você vai tirar o primeiro grau, né, a primeira nota do acorde, e você vai mover o seu dedo ali para tocar um tom abaixo. Tá? Então é um tom abaixo do primeiro grau. Primeiro grau do acorde.
Então, se você está tocando, vou por exemplificar com um tecladinho aqui. Vamos supor que tem um exemplo do Ré menor. O Ré menor, Ré, Fá e Lá. Só que aparece no louvor a seguinte nomenclatura aqui, DM7. Então o que isso significa? Você vai tirar o seu dedo desta nota aqui do Ré e vai passar para a nota Dó, ok? Você vai estar tocando, eu explico isso na teoria, nos módulos futuros, mas é uma dica rápida para você, toda vez que você vê esse número 7, um tom abaixo o primeiro grau. Você tira o primeiro grau e desloca um tom, lembra? Não é meio tom, tá? Um tom, tem que ter uma nota no meio. Então nós vamos encontrar nesse louvor o Ré menor com sétima. Então você vai tocar dessa maneira. Como tem o baixo, ele está sustentando ali a nota Ré também. Quando você encontrar o Mi menor com sétima, a mesma coisa. Você desloca o teu primeiro grau um tom abaixo. Então você está tocando aqui o Mi menor com sétima. Nós vamos encontrar também o Lá menor com sétima, mesma coisa. Lá menor, sétima. Desloca o teu primeiro grau um tom abaixo. Sétima. Lá menor com sétima. Ele torna a música mais agradável em alguns momentos, esse tipo de situação. Você tem aqui o Dó, né? A gente tem também, encontra aqui o Dó maior com sétima. Opa, ficou diferente? Mas ó, por que ficou diferente? Por que parece que eu fiz errado? Não é que fiz errado, aqui uma nota no meio já é considerado um tom, né? Só que aqui é meio esquisito, né? Aqui é mais óbvio. Mas tá aqui, ó, se a gente estava no Dó maior, um tom abaixo, ó, que seria meio tom, mas é um tom abaixo. Quando é só meio tom é outra coisa, tá? É a sétima maior. Aí eu nem vou entrar nesse mérito agora, né? Existe também essa situação, mas agora nós estamos falando da situação de sétima, ou sétima menor, como quer chamar. Se tiver só o número 7, é isso que significa, descer o primeiro grau, um tom. Tá joia? Então agora nós já temos condições suficientes para executar nosso louvor chamado Encarnação da Graça. Acompanhe comigo. Vamos ver primeiro o baixo, né? Tem Dó, o Ré, Fá. Temos o Mi. Temos o Lá, que daí a gente dá uma leve deslocada. E é isso. Nós já conseguimos tocar nosso louvor com pouca movimentação aqui, né? Então vamos lá. Pegar o tom. Outra dica importante, tá? Às vezes a cifra aparece depois que você canta a primeira frase. Então, ó. Se em mim. Então cuide para quando você for liberar o louvor não sair cantando sem antes você tem que escutar o tom da música, né? Para você saber, senão você começa entrando com a nota toda errada e depois vira complicado você ajustar isso durante a música, né? Muitas vezes tem que parar tudo, se humilhar e daí voltar do começo. Tá? Então vamos lá. Se em mim a cruz operar, capaz serei de amar e perdoar. Se em mim a cruz operar, capaz serei de amar e perdoar. Com Deus não há manipulação, também não funciona a murmuração. Saia da razão, saia da religião. Jesus morreu, mas vive em ressurreição.
aqui eu me atrapalhei um pouco porque eu ia explicar enquanto eu tocava e não deu muito certo. Mas olha só, muito importante aqui é perceber alguns pontos, né? O do baixo, que a gente vai fazer o deslocamento, tem que ficar atento. Antes de tocar já tem que pensar. E a sétima do Dó que vai entrar, que ele vai descaracterizar um pouco o jeito que a gente está acostumado a tocar, que é um jeitinho mais tranquilo. Então ali, ó, a gente está aqui, né, com essa composição de baixo, que a gente já elevou um pouquinho por causa do Lá menor. Então a gente está aqui. Jesus morreu, mas vive em ressurreição. Percebeu? Olha só, são vários movimentos que a gente tem que pensar aqui, ó. Jesus, aqui nós estamos aqui, né? Jesus morreu, mas vive. Olha só, em ressurreição. Olha só que o som vai faltar um dedo lá, então a gente já tem que pensar que esse dedo vai ter que se deslocar na mão esquerda. E olha só, não tem muito tempo para pensar. Você fez isso, já tem que ver que vai ter a sétima agora. Desce um tom, primeiro grau. Então, Jesus morreu, mas vive em ressurreição. Para, e depois já tem deslocamento ali do Lá menor de novo. Para perdoar. Percebeu agora? Olha só. Nós temos aqui uma situação que é o Sol com a mão direita, o acorde de Sol, e a nota Fá na mão esquerda, né? De novo. Para perdoar e pedir perdão. Agora tem outra novidade. Nós temos aqui o Ré menor com sétima, ó. Vamos deslocar um tom no nosso primeiro grau. É necessário, agora a mesma coisa, a carne, ó, já fui direto, porque eu sei que se o Mi é o primeiro grau, o Ré é um tom abaixo. Então, é necessário a carne crucificar. Lá menor a mesma coisa, Lá menor com sétima. Vamos lá? É necessário a carne crucificar. Se a isso não seguires, terás tribulações. Se a isso não seguires, terás tribulações. Para que a excelência virtuosa de Cristo seja nossa vida. Para que a excelência virtuosa de Cristo seja a nossa vida. Para que a excelência virtuosa de Cristo seja a nossa vida. Amém? Então treine bastante esse louvor, tem muitas novidades nessa aula. Deus te abençoe, em nome de Jesus, até a próxima aula. TV Menorá apresentou Curso de Teclado.